tidings, for which I call upon the House and the nation. Dass wir intolerante, unverträgliche Menschen seien. Wir wollten sagen, Com a promessa do verão, a Segunda Guerra Mundial entrou em uma fase muito positiva para os aliados em 1944. Após o sucesso no norte da África, na parte final de 1942, e a invasão da Sicília, e os desembarques em Salerno em 43, seguidos pelos desembarques em Anzio em janeiro de 44, as forças alemãs estavam definitivamente perdendo seu domínio italiano. Os russos tornavam-se mais poderosos no leste, avançando ainda mais para a Alemanha desde a rendição das tropas de Hitler em Stalingrado no início de 1943. Até no sudeste da Ásia, a batalha aliada contra os japoneses, parte do eixo do mal de Adolf Hitler, ganhava impulso diariamente. E, é claro, a ousada Operação Overlord, que culminara nos desembarques no dia D, em 6 de junho de 1944, ao longo do litoral da Normandia, havia sido um triunfo além até dos melhores sonhos do comandante em chefe, o general Dwight Eisenhower. Notavelmente, Eisenhower jamais prestara serviço ativo, mas era um administrador soberbo, que era grandemente admirado por todos os homens que comandava, especialmente por causa de sua personalidade agradável e afável. O respeito e a confiança dos soldados eram, na verdade, de vital importância para Eisenhower, porque ele sabia, quando a Operação Overlord começou, que cada soldado, marinheiro e aeronauta, independente de patente ou experiência, seria chave se ele quisesse ganhar a batalha pela Normandia. Os aliados poderiam ter pego uma rota mais curta para a França através do Canal da Mancha, de Dover até Calais, mas escolheram deliberadamente uma rota diferente. Na verdade, era exatamente isso que Hitler e seus generais estavam prevendo, e os aliados fizeram tudo o que podiam para convencer o inimigo de que esse era realmente o caso. O segredo era primordial, porque o elemento surpresa era absolutamente vital se a Operação Overlord quisesse ter alguma chance de ser bem-sucedida. E para cada voo de reconhecimento sobre a Normandia, 2 eram realizados sobre o Pas de Calais. Uma campanha orquestrada, a Operação Fortitude, foi instigada a manter os alemães acreditando que a invasão visaria Calais, e os eventos logo provaram que ela serviu a seu propósito. Adolf Hitler estava bem ciente de que um ataque na frente ocidental através da França era iminente. Mas no início de 1944, o Exército Vermelho Soviético no sul da Rússia dava a ele um motivo muito maior para preocupação. Os nazistas tentavam obstruir o avanço russo, construindo grandes fortificações. Mas os temores de que Hitler fosse forçado a uma retirada pelos aliados, em todas as frentes, estavam provando ser bem fundados. E também os norte-americanos agora dominavam o Pacífico contra os sempre tenazes japoneses. Por causa do imenso tamanho da Marinha dos Estados Unidos, os japoneses estavam achando difícil assegurar as ilhas que haviam tomado anteriormente. Porém, para os norte-americanos, contenção era a senha durante esses meses cruciais de 1944, porque até a Europa estar libertada,
eles teriam que lutar sem quaisquer reforços aliados, pois o teatro europeu de operações virara o foco primário enquanto a Operação Overlord progredia. No dia D, 5 praias de desembarque haviam sido selecionadas entre Cherbourg e Caen, com os soldados norte-americanos tomando as 2 praias mais a oeste, com nomes de código Utah e Omaha, enquanto o alvo de britânicos e canadenses eram as praias de Gold, Juno e Sword a leste. Os planos eram meticulosos e, devido ao fato de que uma lua cheia era imperativa para a luz e os padrões da maré, a data foi marcada para o dia 5 de junho de 1944. Mas quando o tempo ficou inesperadamente tempestuoso, Eisenhower tinha uma grande decisão a tomar. As únicas opções eram ou adiar até o dia 6 de junho, quando o tempo estaria um pouco melhor, ou esperar 2 semanas até a próxima lua cheia. Uma espera de uma quinzena apresentaria enormes problemas logísticos se eles quisessem que os planos de invasão fossem mantidos em segredo. Como os milhares de homens a bordo de seus navios e prontos para lutar seriam desembarcados com segurança e, mais importante, onde? Consequentemente, apesar dos riscos apresentados pelo tempo, 6 de junho foi escolhido e logo depois da meia-noite os navios cruzaram silenciosamente o mar tempestuoso. Os desembarques em Utah e Omaha diferiram grandemente. Na praia Utah, um bombardeio prévio do assalto aéreo, apoiado pelo fogo de artilharia de couraçados, cruzadores e destroyers, ajudaram a limpar a área de desembarque. O tempo terrível também fez a sua parte, ajudando surpreendentemente os aliados, porque muitos dos barcos torpedos alemães, designados para patrulhar o litoral de Cherbourg, voltaram ao porto. As tempestades também fizeram uma das divisões norte-americanas desembarcar pelo menos 1,5 km fora do curso, que, para a sorte dela, era uma extensão de praia que estava virtualmente desguarnecida, e ela rapidamente ocupou a área, quase que sem oposição. Em Omaha, os soldados norte-americanos também encontravam problemas com a navegação devido ao tempo, mas os seus desembarques não foram nem um pouco afortunados. Por contraste, eles ficaram cara a cara com a altamente experiente 352ª Divisão de Infantaria Alemã em exercício na área, e as baixas norte-americanas foram devastadoras. O ponto privilegiado alemão, no alto dos rochedos, significou a morte de muitos soldados norte-americanos, enquanto eles andavam pela água, antes até de conseguirem chegar à praia. Mas, finalmente, apesar dessas perdas, Omaha foi conquistada. Os britânicos e canadenses também enfrentaram desafios diferentes ao desembarcar. Nas praias Gold e Juno, houve pesada resistência e foi preciso muita força e bravura para tomá-las. A praia Sword não estava tão bem defendida, mas a concentrada área de desembarque e a maré alta foram grandes problemas para os invasores aliados. Mas, finalmente, assim como em Omaha, os alemães foram vencidos. Aproveitando o sucesso dos desembarques, engenheiros altamente capacitados construíram portos flutuantes temporários, com o nome de código The Mulberries, que foram rebocados peça a peça através do canal e montados nos locais, prontos para receber suprimentos, veículos e reforços para continuar a luta pela França. Nas semanas seguintes ao dia D, a força de invasão aliada fez rápido progresso, libertando o povo da França literalmente cidade por cidade. O entusiasmo aumentava e, após tantos anos de opressão nazista, os aliados receberam calorosas boas-vindas dos que eles libertaram. Na Grã-Bretanha, a notícia dos triunfantes desembarques com certeza elevaram o moral. Mas para Adolf Hitler, quando este percebeu que a Batalha da Normandia estava sendo perdida, era hora de retaliar.
Hitler sempre prometera ao povo alemão que tinha uma arma secreta. E com a notícia dos eventos na França espalhando-se rápido, ele precisava elevar o moral e reafirmar a posição nazista de força. A arma em questão era a bomba V1, que tirou seu nome de uma palavra alemã que significa arma de vingança, o que ela quase com certeza era. A efetividade dessas bombas vinha do fato de que elas não eram pilotadas. Eram basicamente mísseis cruise precoces e poderiam ser lançadas da Europa continental através do Canal da Mancha para atingirem a Grã-Bretanha. Após serem lançadas, a precisa tecnologia de piloto automático rastrearia com precisão a área-alvo onde elas deveriam ser detonadas, e o dano que as bombas poderiam causar era terrível. Movida por uma combinação de petróleo e ar comprimido, a V1 poderia viajar a grande velocidade. Elas faziam um zumbido muito alto do motor a jato que pulsava 50 vezes por segundo. Esse zumbido deu às V1 muitos apelidos, incluindo Bomba Zumbido e Doodlebug, nome de um barulhento inseto australiano. O som já era apavorante, mas quando ela ficava silenciosa é que era realmente perigosa, porque daí, a cerca de 15 segundos, vinha a grande explosão. Porém, para Hitler e os desenvolvedores alemães da V1, havia uma grande desvantagem. Não havia como eles terem certeza se as bombas iriam atingir os alvos ou não. Enquanto Londres era bombardeada impiedosamente, havia um muro de silêncio, porque nenhum dos ataques devastadores e nem o número de baixas eram reportados pela imprensa. E grande cuidado foi tomado para assegurar que a notícia do sucesso das V1 não chegasse à Alemanha. E mais, o espírito indômito dos britânicos, encarnado pelo povo de Londres, vinha sendo um grande problema para Hitler durante o conflito, mais notavelmente durante a Blitz. E mais uma vez, o público da Grã-Bretanha estava firme em sua resolução de ver Hitler derrotado. Uma barragem extra de balões foi lançada e aviões como o Spitfire foram usados para atacar as V1 no ar, e quase 2.500 delas foram abatidas. Logo ficou evidente que a arma secreta de Hitler não daria a vitória à Alemanha na guerra, e ela também provou ser extremamente contraproducente, porque os aliados ficaram mais determinados do que nunca a fazer tudo para ver o fim rápido do reino nazista de terror. Para os soldados britânicos que lutavam na França, o medo por seus entes queridos em casa fazia com que eles dessem o máximo para chegar às praias. E tendo conseguido a vantagem de surpreender os alemães, era agora imperativo que eles consolidassem a sua posição. Ironicamente, os generais de Hitler acreditavam que o ataque principal ainda viria via Calais, com a invasão da Normandia sendo uma distração. Mas os alemães logo perceberam que tinham uma luta pela sobrevivência nas mãos. O general Bernard Montgomery, que havia sido providencial anteriormente na guerra, liderando os soldados britânicos à vitória na Segunda Batalha de El Alamein, antes de desempenhar um papel significativo na luta pela Europa, com certeza enfrentou pesada oposição nazista na ponta leste das praias de desembarque do dia D. Os seus soldados sofreram muitas perdas e Montgomery foi forçado a abater em retirada para repensar sua tática. Aumentar a resistência nessa área era crucial, porque se Caen caísse diante dos aliados, a estrada para Paris ficaria totalmente aberta. Porém, o exército de ocupação estava longe de ser forte, apesar do aumento de efetivo, e parecia que eles operavam sem um apoio coordenado de artilharia, sugerindo uma ruptura na comunicação, o que foi o bastante para permitir que os aliados continuassem o seu avanço. Devido ao fato de que mais de 1 milhão de soldados aliados haviam desembarcado da Normandia em meados de julho, Montgomery pôde manter os alemães ocupados, lutando pelo nordeste da França, o que deu aos norte-americanos a oportunidade de avançar mais para o sul. E quando Caen foi finalmente libertada no dia 19 de julho, os aliados estavam em uma posição realmente muito forte.
Com um estratégico movimento de pinça, os aliados prontamente cercaram os alemães e os nazistas puderam fazer muito pouco para manter o seu território francês ocupado. E, como chegavam mais soldados aliados, os alemães rapidamente ficaram em menor número e a retirada era a única opção viável aberta para Hitler e seus generais. E, para piorar as coisas para Hitler, a situação na frente oriental estava ficando mais difícil para os alemães, enquanto a Operação Bagration ganhava impulso. Bagration era o nome de código para a Operação Ofensiva Estratégica Bielorrussa, que visava expulsar todas as forças alemãs da Bielorrússia, no norte da Rússia, para a Polônia, o que começou em 22 de junho e prosseguiu até 19 de agosto. Havia 4 exércitos apostos para realizar esta tarefa, que eram a Primeira Frente Báltica e as Primeira, Segunda e Terceira Frentes Bielorrussas. Esta missão, que mais tarde foi descrita como a mais calamitosa derrota de todas as forças armadas alemãs na Segunda Guerra Mundial, resultou na destruição completa dos 3 maiores componentes do grupo de exército alemão em ocupação, que eram o 4º Exército, o 3º Exército Panzer e o 9º Exército. A velocidade com que a operação avançava era notável, e no dia 7 de julho o Exército Vermelho invadiu a Lituânia, no sul da Rússia, e conseguiu tomá-la no dia 13. Ao fim da Operação Bagration, as perdas alemãs eram tão grandes que até um recrutamento forçado não conseguia nem começar a substituir os homens que haviam sido mortos. O eixo perdeu cerca de 20 divisões ao todo, e 50.000 alemães foram capturados e feitos prisioneiros na cidade de Minsk, que era a última grande base alemã em solo soviético, libertada em 3 de julho. Quando o Exército Vermelho viu a devastação das cidades, onde em imensas quantidades as pessoas haviam sido mortas ou deportadas sob o controle brutal dos nazistas, fizeram os alemães cativos marcharem pelo centro de Moscou antes de seguirem para a Polônia. As estatísticas da Bagration são desconcertantes. No total, as baixas alemãs, incluindo os mortos, feridos ou capturados, foram estimadas em 670.000, com mais de 59.000 veículos destruídos. Porém, os soviéticos pagaram um preço muito alto, com cerca de 60.000 homens mortos. Mas os russos, nesse momento, eram imbatíveis, com o Exército Vermelho marchando para a Polônia. Porém, com o exército interno polonês já combatendo os alemães no levante de Varsóvia, eles esperaram em vez de adentrarem a capital da nação. Quando a Alemanha invadira a Polônia, dando início à guerra em setembro de 1939, os nazistas estavam seguros por saberem que os russos não os atacariam por causa do pacto de não agressão que Hitler fizera com Josef Stalin. Em troca, Hitler concordara que os russos dividiriam a Polônia com a Alemanha. Então, consequentemente, os nacionalistas poloneses estavam ávidos para cuidar de seus próprios assuntos. O levante de Varsóvia começou no dia 1º de agosto de 44, apenas alguns dias antes da chegada do Exército Vermelho, com os poloneses ávidos para triunfar sobre seus opressores alemães. Tristemente, eles simplesmente não tiveram força e os alemães lutaram duramente para manter sua posição. Quando os soviéticos chegaram, não uniram-se, como era esperado, às linhas de batalha contra os alemães e literalmente ficaram parados a alguns quilômetros da cidade. O levante continuou por 63 dias e a súbita parada do Exército Vermelho é um assunto controverso que os historiadores ainda discutem até hoje.
Foi sugerido que o avanço soviético, desde a Rússia, havia deixado o Exército Vermelho exausto e sem forças para atacar os alemães. Enquanto outros sustentam que esse não foi o caso de modo algum, Stalin pode ter ordenado a parada para que a frente interna polonesa fosse derrotada, porque eles iriam, sem dúvida, opor-se ao regime soviético depois da guerra. Os soviéticos alegaram que foi a falta de combustível depois da Operação Bagration que os fez parar perto de Varsóvia, mas é improvável que um dia saibamos com certeza. Setembro chegava ao fim, o Levante também, e em 2 de outubro os poloneses renderam-se aos alemães, tendo perdido 18 mil soldados, enquanto entre 120 mil e 200 mil civis poloneses morreram, a maioria deles assassinada por soldados alemães. Após a rendição, os nazistas incendiaram totalmente a antiga cidade, deixando apenas ruínas para os russos controlarem quando finalmente chegassem a Varsóvia. Com os poderosos aliados russos avançando do leste e os soldados norte-americanos, britânicos e canadenses ganhando impulso na Europa Ocidental, os generais alemães sabiam que estavam em uma posição muito perigosa. O comportamento de Hitler ficou ainda mais irracional e foi até sugerido que ele estava sofrendo com o início do mal de Parkinson. Os aliados estavam lenta, mas certamente ganhando a guerra. Mas não eram apenas os seus inimigos que Hitler tinha que temer, porque no dia 20 de julho de 1944, houve uma tentativa de assassinato vinda de dentro das fileiras de seu exército. E pior, ela quase foi bem sucedida. Por algum tempo, Hitler havia feito poucas aparições em público e estava agora em uma reunião em seu quartel-general no Covil do Lobo, no leste da Prússia, discutindo a deterioração da situação militar na frente russa, quando uma bomba explodiu, matando 4 oficiais e ferindo gravemente muitos outros. Hitler sobreviveu, sofrendo apenas ferimentos menores. Mas isso não foi trabalho de um desafeto alemão. Havia muitos mais envolvidos, embora a força principal fosse o coronel Klaus von Stauffenberg, um dos homens mais confiáveis de Hitler, que tinha total acesso ao Führer. É interessante notar que, na verdade, havia um movimento alemão de resistência, desde quando Hitler subiu ao poder, e vale a pena dar uma olhada mais atenta à história de von Stauffenberg para descobrir como esse evento extraordinário aconteceu na esteira do dia D. Von Stauffenberg veio de uma família católica romana de alta patente, sendo o seu pai uma figura significativa no tribunal alemão, enquanto sua mãe era uma condessa. Ele era o mais velho de 3 irmãos e começou a estudar literatura, mas acabou voltando-se para a carreira militar. Antes da deflagração da Segunda Guerra Mundial, von Stauffenberg estava comissionado como tenente e estudava armas e transportes, mas fazia parte da 1ª Divisão Ligeira Alemã que invadiu a Polônia em 1939. Von Stauffenberg era um apoiador de Hitler nessa época e considerou entrar para o Partido Nazista, principalmente porque o Führer assinara um pacto com a Igreja Católica. Porém, como tantos outros tratados de Hitler, não demorou para que houvesse sérias violações e a Igreja Católica começou a condenar a ideologia nazista. A supressão da religião começou a aumentar dentro do regime nazista, mas foram as pessoas de fé judaica que rapidamente viraram os alvos de Hitler. Foi o bárbaro tratamento nazista aos judeus que primeiro fizeram von Stauffenberg questionar a sua lealdade a Hitler, principalmente depois de um evento que aconteceu entre os dias 9 e 10 de novembro de 1938, conhecido na história como Kristallnacht, que literalmente quer dizer Noite de Cristal. Esse ataque aos judeus foi um aviso ao mundo do que estava para vir. Na manhã de 10 de novembro, os nazistas assassinaram 91 judeus, deportando cerca de 30 mil deles para campos de concentração, e destruíram mais de 2.000 sinagogas.
O antissemitismo era agora uma parte inerente da ideologia nazista, abastecida pelo ódio fanático que Hitler tinha dos judeus, a quem ele culpava pelo declínio econômico da Alemanha desde a perda da Primeira Guerra Mundial. Von Stauffenberg sabia que isso estava errado. E quando a violência estendeu-se para incluir qualquer um envolvido com o movimento bolchevique, os alarmes já estavam soando. Hitler, na verdade, deu ordens escritas para que qualquer um que demonstrasse qualquer representação ativa da ideologia bolchevique deveria ser morto imediatamente. E muitos alemães ajuizados, incluindo von Stauffenberg, clamaram contra isso. Enquanto a guerra progredia, a opinião de von Stauffenberg sobre a conduta e as políticas nazistas deteriorou-se. E ele ficou convencido de que Hitler estava corrompendo o Império Alemão, tirando vidas inocentes. E em 1942, von Stauffenberg sabia lá no fundo que Hitler e seus partidários nazistas tinham que ser detidos. Em 1943, logo após ser promovido a tenente-coronel da 10ª Divisão Panzer, o veículo de von Stauffenberg foi bombardeado pelos britânicos durante a campanha na Tunísia, no norte da África. Ele teve sorte em sobreviver e ficou 3 meses hospitalizado, sendo mandado para casa para continuar sua recuperação. Os ferimentos de von Stauffenberg foram graves e ele perdeu o olho esquerdo, a mão direita e a maioria dos dedos da outra mão, mas estava determinado a continuar sendo soldado. Porém, foi durante a sua reabilitação que Henning von Treschow, um oficial em serviço, mas conspirador da resistência alemã, aproximou-se dele. Ciente do talento organizacional de von Stauffenberg e de sua aversão ao movimento nazista, von Treschow ofereceu a ele um cargo administrativo no quartel-general do Exército Interno Alemão, em Berlim, para ajudar, quando necessário, na luta para tirar Hitler do poder. Totalmente ciente de que seus ferimentos impediram que ele fosse capaz de assassinar Hitler sem ajuda, von Stauffenberg concordou em assumir o cargo. Von Treschow estava convencido de que só a morte de Adolf Hitler impediria a tirania nazista. E enquanto os aliados faziam a sua parte, avançando em direção à Alemanha, a resistência preparou-se para fazer o seu dever. O assassinato deve ser tentado a todo custo. O que importa agora não é mais o propósito prático do golpe, mas provar ao mundo e para os registros da história que os homens do movimento de resistência ousaram dar o passo decisivo. Quando von Stauffenberg uniu-se ao movimento, vários planos estavam em marcha para matar Hitler e seus oficiais de mais alta patente. Mas de algum jeito, alguma coisa sempre parecia dar errado. Finalmente, von Stauffenberg percebeu que, apesar de seus ferimentos, ele podia chegar perto de Hitler sem levantar suspeitas. Então, foi voluntário para executar o assassinato. Nessa época, os desembarques no dia D foram um grande sucesso para os aliados. E o apoio a von Treschow e à resistência alemã havia aumentado. E planos foram postos em prática para livrar o mundo de Hitler e dos nazistas para sempre. Em 11 de julho de 1944, von Stauffenberg compareceu a uma reunião em Berghof, o refúgio campestre de Hitler nos Alpes bávaros, perto de Berchtesgaden, levando uma bomba em uma maleta. Um colega esperava nervosamente em um carro de fuga que von Stauffenberg completasse o assassinato de Hitler, junto com os de Heinrich Himmler e Hermann Göring, mas, de novo, isso não aconteceria. Quando von Stauffenberg chegou, percebeu que Himmler e Göring não estavam presentes, e após um telefonema para os seus colegas conspiradores, foi tomada a decisão de abortar a missão e von Stauffenberg voltou para Berlim para tentar de novo em um outro dia. Os conspiradores não perderam tempo para remarcar, e no dia 15 de julho, von Stauffenberg estava pronto de novo com sua bomba no quartel-general de Hitler, no leste da Prússia,
A sorte, de novo, falhou em sorrir para von Stauffenberg, porque Himmler estava ausente da reunião e outra tentativa de assassinato foi abortada. Ter os três homens juntos no mesmo lugar ao mesmo tempo estava sendo muito difícil, e os nazistas, com certeza, estavam ficando muito desconfiados. Prisões estavam sendo feitas, e os conspiradores escolheram o dia 20 de julho, sabendo que a pressa era vital, e essa, muito possivelmente, seria a última janela de oportunidade. Na manhã do dia 20, von Stauffenberg viajou de Berlim para o quartel-general de Hitler no Covil do Lobo, no leste da Prússia, armado com 2 bombas em uma maleta, onde entrou na sala de reunião conforme planejado, antes da chegada do Führer. Dando a desculpa de trocar de camisa, ele achou uma pequena sala para ativar os detonadores do tipo lápis, usando pequenos alicates. Sem a mão direita e com apenas 3 dedos na esquerda, esse trabalho complicado estava longe de ser fácil. E quando um guarda bateu à porta da sala para apressá-lo para a reunião, ele só conseguira ativar uma das bombas. Nada mais podia ser feito. Von Stauffenberg só podia esperar que essa única bomba resolvesse. E logo depois do meio-dia, von Stauffenberg botou a maleta embaixo da mesa à sua frente. E assim que pôde, com Hitler em posição, ele deixou a sala, dando a desculpa de um telefonema urgente, e esperou a explosão. Mas alguém que chegara tarde para a reunião sentou no lugar em que von Stauffenberg estava, e sem querer chutou a maleta alguns centímetros vitais para a frente, tirando-a de posição. Quando a bomba explodiu, às 12h42, o infeliz retardatário e 3 outros foram mortos, mas Hitler, de novo, escapou da morte e foi um dos menos feridos na explosão por causa da proteção dada pela grande e sólida mesa de reuniões feita de carvalho. Von Stauffenberg, que estava observando a explosão, estava certo de que ninguém poderia ter sobrevivido a ela, e voltou para Berlim convencido de que Hitler estava morto. Animado, von Stauffenberg encontrou-se com seus colegas conspiradores, pronto para tomar o poder na Alemanha. Porém, às 7 horas daquela noite, a alegria virou desespero, quando Hitler fez uma transmissão de rádio dizendo: uma facção muito pequena de oficiais ambiciosos, inescrupulosos e, ao mesmo tempo, criminosamente idiotas, tentou um plano para atirar-me. A agência alemã de notícias acrescentou: o povo alemão deve considerar a falha da tentativa contra a vida de Hitler como um sinal de que Hitler vai completar suas tarefas sob a proteção de um poder divino. A facção muito pequena de que Hitler falou era, na verdade, muito maior do que ele poderia imaginar. E quando ele deu ordens para que von Stauffenberg fosse morto imediatamente, o oficial encarregado da tarefa também era um colega conspirador, e a ordem não foi cumprida e nem passada adiante. Mas a captura era inevitável, e antes do fim do dia, von Stauffenberg e 3 de seus colegas conspiradores foram encontrados. À 1h da manhã de 21 de julho de 1944, iluminados pelos faróis de um caminhão, von Stauffenberg, de 36 anos, disse as suas últimas palavras, que traduzidas foram: vida longa à nossa sagrada Alemanha, antes de ser baleado. O irmão de von Stauffenberg, Berthold, junto com mais de 200 outros conspiradores, foram julgados e condenados à execução. Beide Früchtchen. Ja, beide Früchtchen. Die haben gewartet, bis man die Dienstverpflichteten. Na, wo sind sie hingegangen? Chemische Erzeugung, haben keine Ahnung von Chemie. Werden Sie lieber eine Knarre in die Hand genommen, wäre ich auf dumme Ideen gekommen. Aber natürlich, die haben ja bestätigt, dass die KV sind. Also, und werden die hier nicht unternehmen. 8 dessas sentenças, incluindo a de Berthold, foram de morte por estrangulamento usando cordas de piano penduradas em ganchos de carne.
Essas mortes horríveis foram filmadas e exibidas para os membros graduados das Forças Armadas Alemãs para desencorajar quaisquer outras tentativas de assassinato, porque Hitler ficou mais paranoico e perigoso quando a perspectiva da Alemanha perder a guerra virou uma questão de quando, em vez de se. Enquanto a batalha pela Normandia prosseguia através de junho e os russos chegavam cada vez mais perto da Alemanha, no Pacífico, os norte-americanos estavam ocupados fazendo ondas. O alvo eram as Ilhas Marianas, e a primeira delas era Saipan. Aviões japoneses foram abatidos às centenas, e submarinos norte-americanos causaram um estrago significativo ao torpedearem porta-aviões japoneses. Os aliados foram vitoriosos e Saipan caiu em 9 de julho de 1944, seguida pela renúncia do primeiro-ministro japonês Tojo, apenas 9 dias depois. Ele havia tentado esconder os eventos em Saipan, tentando convencer o seu povo que os japoneses haviam sido vitoriosos. Mas quando a notícia vazou, Tojo perdeu toda a credibilidade. Os norte-americanos foram impiedosos depois de sua vitória em Saipan, com uma campanha para tomar as ilhas de Tinian e Guam, o que eles conseguiram em agosto de 44. Após a humilhação sofrida nas mãos dos japoneses em Pearl Harbor, em 1941, os norte-americanos agora ameaçavam levar a guerra até o Japão. E enquanto o verão de 1944 continuava na frente europeia, os norte-americanos também eram mantidos extremamente ocupados, porque a saída da cabeça de ponte ganhava ritmo depois da libertação de Caen. Era hora dos aliados trabalharem bem próximos agora, e Montgomery esperava que Eisenhower fizesse dele comandante das forças de infantaria na Europa. Mas como os generais norte-americanos Omar Bradley e George Patton foram chaves na libertação da França, assim como Montgomery, isso provavelmente seria impraticável. Havia antagonismo entre os generais norte-americanos e Montgomery desde o avanço aliado à Sicília, e Eisenhower sabia muito bem que seus compatriotas jamais aceitariam que Monty os comandasse. E também havia agora um número proporcionalmente alto de soldados norte-americanos lutando na Normandia. Então, logicamente, um norte-americano com responsabilidade de liderança geral faria mais sentido. A solução óbvia foi o próprio Eisenhower assumir o cargo. E, para acalmar Montgomery, o primeiro-ministro Winston Churchill o promoveu ao posto de marechal de campo. Para Montgomery, a próxima tarefa era a chamada Operação Goodwood, iniciada em 18 de julho, e seu objetivo era minimizar a resistência alemã à Operação Cobra, que era retirar a maior parte das forças norte-americanas da cabeça de ponte e cercar os alemães, criando a área Falaise. A Operação Cobra, na verdade, também deveria ter começado em 18 de julho, mas o mau tempo, que foi uma característica do verão de 44, forçou seu adiamento até 25 de julho. Uma outra operação, com o nome de código Atlantic, deveria seguir em frente para assegurar a escarpa Verrières, que era um setor significativo de terreno elevado ao sul de Caen. Tomar esse terreno elevado não apenas garantiria uma grande posição defensiva, como também abriria o caminho para a cidade de Falaise, aonde estava sendo muito difícil chegar com a pesada ocupação alemã dessa escarpa estratégica. Quando a Operação Atlantic falhou na conquista de seu objetivo, a Operação Primavera foi iniciada com o general canadense Guy Simonds recebendo de Montgomery o trabalho de conceber um plano de batalha para tomar a escarpa, e a primeira fase começou em 24 de julho. Os Highlanders de North Nova Escócia realizaram o ataque inicial à cidade de Tilly-la-Champagne nas primeiras horas da manhã. Simonds criara um jeito de lançar luz das nuvens para melhorar a visibilidade. Então, os aliados poderiam ver as posições inimigas. Infelizmente, isso também significava que os defensores alemães da escarpa também podiam ver os canadenses.
e isso resultou em uma luta dura e feroz. Na segunda fase, os Highlanders de Calgary tinham como alvo cidades e uma escarpa mais adiante, e embora eles também tenham enfrentado uma dura resistência alemã, a área finalmente foi tomada. Os contra-ataques alemães, tanto para a primeira quanto para a segunda fase, foram rápidos, com tanques Panzers avançando contra os Highlanders de North Nova Scotia e de Calgary, forçando os aliados a bater em retirada para áreas recém-asseguradas. Os Black Watch entraram então na terceira fase, visando a cidade de St. Martin, antes de seguirem para tomar a escarpa Verrières. Durante o dia D e nas semanas seguintes, o mau tempo trabalhara em favor dos aliados, convencendo os generais de Hitler que a invasão não se daria até as condições melhorarem. Mas não foi esse o caso na hora da Operação Primavera. Os alemães enviaram a sua 9ª Divisão SS Panzer para a área assim que receberam a notícia da Operação Primavera. Um adiamento devido ao mau tempo deu tempo ao exército alemão para reforçar a escarpa com mais 4 batalhões de homens. Os canadenses sofreram perdas terríveis. Nessa fase, poucos soldados sobreviveram para contar a história, provando que apesar do sucesso do dia D, a batalha pela França ainda estava longe de ser um resultado previsto. Somente no início de agosto, essa área em torno de Caen finalmente seria assegurada. Porém, embora a saída estivesse acontecendo lentamente, os aliados estavam fazendo progresso, e em 15 de agosto, a Operação Dragão foi iniciada, quando os aliados prepararam-se para fazer um desembarque anfíbio na cidade de Toulon e Cannes, no sul da França. A Operação Dragão foi planejada primeiro como bigorna, junto com a Operação Overlord, com os soldados atacando do sul, ao mesmo tempo que os desembarques ocorriam na Normandia. A cooperação entre norte-americanos e britânicos fora crucial, mas nem sempre harmoniosa durante 1944, e a Operação Bigorna havia causado uma certa divisão. Winston Churchill estava convencido de que a guerra na Itália precisava ser concluída rapidamente, mantendo a pressão até a captura de Roma. Mas a decisão para iniciar os planos de invasão pela França fora tomada, e a Operação Overlord escolhida. Mas enquanto as praias da Normandia eram visadas, os norte-americanos também deviam desembarcar no sul da França, iniciando a Operação Bigorna. As duas missões requeriam navios de desembarque de tanques LSTs, mas Churchill pediu ao presidente Roosevelt para transferir esses veículos cruciais da Operação Bigorna para a Operação Overlord. Mas os norte-americanos não queriam fazer isso. Essa rusga continuou por certo tempo, até que um ensaio para desembarcar homens e maquinaria nas praias britânicas, similares às 5 escolhidas para os desembarques na Normandia, teve um resultado desastroso. Os norte-americanos, que treinavam para a praia Utah em Slapton Sands, em Devon, foram atacados por barcos torpedos alemães de Cherbourg, sofrendo disparos diretos em 5 navios de desembarque de tanques e matando mais de 700 homens. Era impossível substituir os navios de desembarque de tanques tão perto do dia D, e a Operação Bigorna foi adiada. Ironicamente, mesmo depois do sucesso do dia D, Churchill ainda opunha-se à Operação Bigorna, alegando que os recursos teriam melhor uso nos países do leste europeu, onde ele sentia que era perigoso que seus aliados russos e Joseph Stalin conquistassem muito poder. Foi daí que veio a sugerida mudança de nome para Operação, quando os norte-americanos draconianamente fizeram Churchill aceitá-la.
Afinal, Roma caíra diante dos aliados no início de junho. Então, Churchill não tinha mais esse argumento. E depois do sucesso da Operação Cobra, devido a uma parte não pequena das forças norte-americanas, o primeiro-ministro britânico não teve escolha senão concordar. E a Operação Dragão foi marcada para começar em 15 de agosto. Convocando cerca de 200 mil soldados norte-americanos, canadenses, franceses livres e britânicos, os desembarques ocorreram em 7 áreas diferentes ao longo da cabeça de ponte e foram um grande sucesso. No segundo dia, mais de 94 mil soldados chegaram à costa. E como muitos soldados alemães haviam sido mandados para lutar no norte da França, a Operação Dragão encontrou pouca oposição. A invasão foi realizada com rapidez e eficiência, e em apenas 24 horas eles avançaram 32 quilômetros para o interior. Para a resistência francesa, essa era uma notícia excepcionalmente boa. E para os que lutavam nas ruas da capital da nação, a esperança de uma libertação rápida de Paris ganhava força. A resistência francesa nasceu quando o regime de Vichy foi instalado, quando Hitler invadiu a França em 1940 e rapidamente cresceu e ficou mais organizada enquanto a ocupação alemã progredia. Governando a França durante a ocupação entre 40 e 44 e presidido pelo Marechal Philippe Pétain, o regime de Vichy foi instalado por Hitler e controlado por seus partidários nazistas. Para a França, isso piorou ainda mais as coisas, e um movimento de resistência cresceu rapidamente. Mesmo assim, era extremamente difícil para a resistência se mobilizar, porque havia um toque de recolher estrito, com a censura e a propaganda também usadas pelo governo de Vichy para manter o controle dos enfurecidos cidadãos franceses. E também qualquer um suspeito de fazer parte da resistência era tratado com grande brutalidade. E em 1943 foi montada a milícia, que era o equivalente do governo de Vichy à Gestapo nazista. A milícia foi responsável por matar milhares de seus companheiros franceses durante o reinado de terror de Hitler. Houve punições coletivas e massacres sangrentos. E mesmo no final de junho de 1944, com a libertação em vista, as mortes continuavam. Em uma cidadezinha onde suspeitara da presença da resistência, uma divisão da SS alemã matou todos os 642 habitantes, de bebês a idosos com mais de 90 anos. Os homens foram cercados e metralhados, enquanto mulheres e crianças morreram queimadas na igreja da cidade. Mas, ao amanhecer do dia 6 de junho, a resistência francesa podia gabar-se de um exército de cerca de 100 mil componentes. E eles estavam prontos, ávidos e mais do que capazes para preparar o caminho para ajudar os aliados na Operação Overlord. A inteligência militar que eles forneceram foi valiosa. E quando foi necessário realizar atos de sabotagem das linhas de energia, transporte e comunicações alemãs, eles foram extremamente eficientes. Sem surpresa, a resistência queria Paris libertada logo que possível e iniciou um levante em 19 de agosto, apesar do fato de Eisenhower, como comandante aliado, achar cedo demais para entrar na cidade. Ele recebeu um ultimato que o forçou a mudar de tática. Charles de Gaulle, que liderava os franceses livres com a 2ª Divisão Blindada, ameaçou enviar seu exército sozinho se precisasse para ajudar o levante e para evitar o que aconteceu quando os russos falharam ao interferir no levante de Varsóvia. Eisenhower concordou que os aliados o apoiariam. Os
os franceses livres lutaram ferozmente em sua batalha por Paris. E em 16 de agosto, a polícia, os funcionários do metrô de Paris e dos Correios, todos entraram em greve. No dia 20 de agosto, o levante estava com força total, com barricadas e trincheiras aparecendo por toda parte. Homens, mulheres e crianças ajudavam a carregar materiais em carrinhos de madeira para a resistência, e o espírito de patriotismo crescia. Após um curto cessar-fogo, os dois lados tentaram avaliar a situação. Os alemães tinham falta de soldados, enquanto a resistência tinha falta de armas de guerra, que os nazistas ainda tinham em abundância. No dia 22 de agosto, a batalha por Paris voltou com força total, e a resistência conseguiu forçar muitos soldados do exército alemão de ocupação a bater em retirada. Enfurecido com isso, Hitler exigiu que o máximo de estrago fosse feito na cidade. E Dietrich von Choltitz, o homem que comandava o exército alemão em Paris, deu a ordem para o bombardeio de Grand Palais. 2 dias depois, a 2ª Divisão Blindada dos Franceses Livres chegou ao centro de Paris, seguindo sempre em frente. E o general Pierre Biot, comandante da 1ª Brigada Blindada Francesa, apelou para o senso de decência de von Choltitz, com uma observação em palavras simples. Eu estimo que, sob um ponto de vista estritamente militar, a resistência dos soldados alemães a cargo de defender Paris não possa mais ser eficiente. Para evitar qualquer banho de sangue inútil, cabe ao senhor botar um fim a toda resistência imediatamente. Hitler deu repetidas ordens para não haver rendição sob circunstância alguma e foi citado como dizendo que a capital francesa não deve cair nas mãos do inimigo, a não ser sob totais escombros. Von Choltitz tomou a imensamente difícil e corajosa decisão de desobedecer essa ordem ameaçadora e permitiu que Paris fosse tomada de volta intacta pelos franceses livres. Triunfalmente, Charles de Gaulle fez um discurso emocionante e extremamente patriótico ao recém-liberto povo da França, deixando o mundo todo saber que nós, que vivemos as maiores horas da nossa história, não temos mais nada a desejar do que nos mostrarmos, até o fim, dignos da França. Vida longa à França! De Gaulle foi indicado presidente do governo provisório da República Francesa, que imediatamente subiu ao poder. A libertação de Paris foi um evento-chave na jornada dos aliados para a vitória na Segunda Guerra Mundial. E, como a estrada para a Alemanha estava diante deles, a corrida para Berlim começara agora. Os meses de julho, agosto e setembro de 1944 foram cruciais para os aliados. Após a preparação para o dia D e os ousados e corajosos ataques às fortalezas alemãs ao longo do litoral da Normandia, a verdadeira enormidade da tarefa que havia sido realizada era agora totalmente evidente. Após o alívio dos eventos de 6 de junho, os aliados agora tinham que enfrentar um longo e duro esforço através da França para chegar à Alemanha. Para Adolf Hitler, apesar dos eventos sugerirem que ele jamais conseguiria ganhar a guerra, a determinação de continuar lutando era mais forte do que nunca. Mas a capacidade do Führer de tomar decisões estava se deteriorando. E os seus próprios oficiais de alta patente, incluindo Hermann Göring, Heinrich Himmler e Joseph Goebbels, estavam tendo sérias dúvidas sobre a capacidade de Hitler para liderá-los por mais tempo. Para consolidar a sua posição na França, os aliados ainda enfrentariam muitos perigos. E enquanto os russos seguiam para Berlim, vindos do leste, os aliados ocidentais tinham questões políticas a resolver com seus colegas soviéticos, porque os aliados ocidentais também tinham Berlim firmemente em vista. Com o fim da guerra aproximando-se, os desafios para o mundo livre eram tão grandes como tinham sido em 1939. Mas finalmente parecia que a esperança e os sonhos de uma nova era, livre da tirania de Adolf Hitler, estavam para se realizar.